Hoje nós vamos falar de rotações no espaço. Rotações no espaço necessitam de uma álgebra um pouco mais sofisticada do que as outras transformações de escala, como a gente viu no plano, por exemplo. As rotações no plano são simples, né? São transformações lineares, rotações em torno da origem, mas rotações no espaço elas têm uma formulação um pouco mais elaborada, por alguns problemas que nós vamos comentar, como elas não serem comutativas, elas têm elas requerem uma álgebra um pouco mais elaborada. Qualquer rotação que um corpo sofra, ou qualquer composição de um corpo, esteja entre uma posição e outra, pode ser descrito por uma rotação em torno de um eixo e um ângulo. Existe essa correspondência entre, se você pega um corpo, roda de uma maneira, roda de outra, e depois quer sair da primeira maneira e chegar à última, tem uma rotação só que vai para lá e tem um eixo. Isso é um teorema da cinemática das rotações. E nós vamos aqui, então, agora tentar ver uma maneira de nós derivar, por exemplo, como é que um ponto P roda quando a gente quando a gente aplica uma rotação nele em torno de um eixo representado aqui pelo vetor unitário E, que passa pela origem. Depois nós vamos tratar a questão do ponto não passar pela origem, e que tem de um certo ângulo θ. Como é que nós vamos calcular isso? Uma maneira simples de calcular é a gente pegar o ponto, aqui está a melhor caracterização do que é a rotação que eu estava dizendo. Eu vou pegar o ponto e vou decompor em duas componentes. Uma componente que seria paralela ao próprio eixo e outra componente perpendicular. Essas duas componentes, naturalmente, a rotação vai somente afetar a componente perpendicular. Mas vamos ver isso de uma forma algébrica. Para eu ver isso, para a gente poder formular isso, a gente precisa olhar esse plano aqui, onde está esse disco, e colocar dois eixos nesse plano. Um seria o próprio eixo, que vai do eixo até o ponto perpendicular. O outro seria um eixo perpendicular a ele. No caso, a gente poderia obter, que é esse vetor V aqui, obter fazendo o produto vetorial do E pelo ponto entre esses dois vetores, esse E e o ponto P perpendicular. Fazendo esse produto vetorial, que nós temos aqui, então, esse vetor, que seria um vetor perpendicular a esse ponto. Então, com isso, a rotação pode ser escrita simplesmente como aqui, nesse plano aqui, com senos e cossenos, etc. Mas antes de chegar nisso, vamos refazer isso com álgebra. Eu peguei um ponto P', é uma rotação de P, ou seja, é uma rotação aplicada a essa soma do P paralelo mais o P perpendicular. O P paralelo, a soma, é o próprio. O P perpendicular vai ser essa álgebra que a gente vai precisar ali, que é cosseno de P perpendicular mais seno desse outro ângulo. Nota que V tem o mesmo tamanho que o tamanho do vetor perpendicular, porque esse produto aqui seria entre dois vetores, seria o módulo de E, que é unitário, módulo de P perpendicular, que é o módulo de P perpendicular, e o seno de 90 graus, que é 1. Então, esse V tem o mesmo tamanho que o P perpendicular. Então, por isso é que eu posso escrever isso aqui como um círculo e isso aqui como sendo cosseno e essa componente como sendo asseno. Então, essa expressão aqui pode ser trabalhada um pouco
Mas, primeiro, quem é o P projetado, perpendicular, paralelo aqui ao eixo? É a projeção de P nesse eixo E. A projeção de um vetor num outro vetor unitário é o produto interno do vetor com o unitário vezes o unitário. Então, esse seria esse P paralelo. O cosseno do ponto P perpendicular. P perpendicular seria, eu não conheço, mas em princípio eu conheço P e conheço P paralelo, então o P perpendicular é a diferença entre os dois, é o P menos o P paralelo. Tá? E, por último, eu vou ter o seno θ vezes E vetorial P perpendicular. Mas, se você notar, vetorial P seria igual a E vetorial P paralelo mais E vetorial P perpendicular. Só que E vetorial P paralelo, o seno de 0 é 0, então isso é 0. Então, na realidade, E vetorial P perpendicular é igual a E vetorial P. Esse produto vetorial fica aqui. Consequentemente, então, isso aqui me dá uma fórmula que eu posso arrumar um pouquinho mais, que só tirando aqui essa expressão, aqui, ou colocando aqui de outra forma, seria que o P rodado é o cosseno de θ vezes o P mais 1 menos cosseno, e aqui tem essa expressão que é a fórmula de rotação de Rodrigues, que seria, quer dizer, eu posso fazer uma função que, dado P e dado E e θ, eu calculo P'. Então, isso seria uma maneira de eu fazer essa rotação. Implementar uma função no meu programa que fizesse essas transformações. Uma outra maneira é pensar que essa transformação é uma transformação linear, porque estou falando em rotação em relação à origem, e, consequentemente, tudo que eu tinha que saber era qual era a rotação dos eixos cartesianos, porque a transformada dos eixos cartesianos me dão as colunas da matriz. Ou seja, se eu souber quem é a rotação aplicada ao 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, eu vou ter as 3 colunas dessa matriz de rotação em torno de um eixo qualquer. Eu posso obter essa expressão usando aquela mesma forma, cosseno vezes o eixo vezes o ponto P, mas aqui estaria toda aquela expressão escrita da forma com que só aplicando lá aquela função que está lá em cima. Então, eu teria a primeira coluna, posso fazer a mesma coisa, pegar a segunda coluna, terceira coluna. Então, eu teria aqui uma matriz que consegue rodar um objeto para qualquer posição. É uma matriz um pouco complicada, quer dizer, não sei qual das duas funções seriam melhores, seria a função fazer aquelas contas que estão lá na forma de Rodrigues ou fazer a aplicação dessa matriz, mas as duas são factíveis de serem implementadas. Nota que aqui eu coloquei a matriz da transformação linear como uma matriz 3x3 dentro de uma matriz homogênea 4x4 com nenhuma translação e permanecendo aqui com a última linha 001, que fica dentro do espaço homogêneo, né? Do espaço cartesiano. Bom, um dos problemas que a gente tem é que essa matriz não é uma matriz de rotação qualquer. Se o corpo estiver em uma posição fora da origem, essa matriz vai rodar em torno da origem, ou seja, vai mudar ele de posição completamente. Para eu colocar isso em torno de uma matriz, a rotação que define a pose de um objeto na cena, quer dizer, qual é a rotação que instancia um certo objeto na cena, seria necessário fazer essa rotação em torno de um eixo que passa por um certo ponto dado, que poderia ser o centro geométrico do objeto, por exemplo.
Então, essa transformação é que eu queria. Mas, como a gente já viu, com as coordenadas homogêneas, eu posso tratar a translação como uma das matrizes. Então, eu posso fazer uma transformação que leve esse ponto P0 para a origem, basta aplicar essa matriz aqui, onde aqui está menos as coordenadas daquele ponto P0. Aí eu tenho uma situação que é de rodar em torno de um eixo que passa pela origem, aplico essa matriz, que é aquela que então, acabamos de derivar, fazemos a rotação e transladamos de volta. Esse produto dessa matriz, vezes essa, assim, na ordem da esquerda para a direita, vai me dar uma outra matriz que faz esse trabalho de rodar em torno de um eixo que passa por um ponto. Então, em princípio, teríamos resolvido aí uma certa álgebra com alguma complexidade, porque aqui a matriz tem um pouco matriz tem muitos senos, cossenos, etc. Mas seria fácil de ser implementada e não muito e seria eficiente, não seria tão ineficiente. Agora, se eu observar um problema sério, é o seguinte: a rotação, a gente já tinha mencionado, ela não é comutativa. Aqui eu dou um exemplo simples com essa coruja, aonde eu rodo aqui em torno de Z de menos 90 graus. Depois eu faço uma outra rotação em torno de X de 90 graus, e a coruja, então, aqui ficaria nessa posição. Note que eu estaria falando aí em uma rotação, eu estou desprezando as translações, aí, né? Até porque não tem como eu segurar a coruja no ar e tirar a fotografia. Ela tem que apoiar na mesa. Então, são duas rotações, digamos, em torno do seu centro geométrico, dando isso aqui. Ora, se eu agora inverter a ordem, fazer uma rotação de X de 90 graus, eu vou pegar essa coruja que está em cima e vou deitar ela aqui de lado, porque essa aqui é a rotação em torno de X de 90 graus. E se eu agora aplicar a rotação de Z de menos 90 graus, né? Z está ali em cima, menos 90 graus seria colocar a coruja nessa posição, que é totalmente diferente uma da outra. Então, o que está sendo dito aqui é que, claro, as rotações elas são matrizes que não comutam. Quer dizer, A vezes B é diferente de B vezes A. Então, isso cria um certo problema. Por que isso cria um certo problema? Porque quando você quer especificar uma rotação num espaço tridimensional, por exemplo, uma das maneiras simples é usar os ângulos de Euler, por exemplo. Os ângulos de Euler são aí inspirados aí no giroscópio, que quando você roda em torno de um eixo, você roda todo o assembly naquele eixo, digamos, esse eixo sendo X, depois esse outro eixo aqui, que seria esse anel intermário Y, e esse outro Z. Então, eu quero fazer 3 rotações seguidas, X, depois em Y, depois em Z. Essas rotações, às vezes, em outros domínios, por exemplo, no domínio da aeronáutica, chama para um avião, ele faz yaw, pitch, roll, que são movimentos de uma aeronave, né? Mas, em princípio, são 3 rotações seguidas, uma atrás da outra. Então, e com a ordem importante, quer dizer, se eu vou rodar meu corpo de θx, eu vou multiplicar todas as coordenadas por essa matriz que está aqui. Depois, eu vou rodar por θy, eu vou multiplicar por todas as coordenadas que seriam essa matriz aqui. Depois, eu vou multiplicar por θz e vou fazer de novo a mesma outra matriz. Se eu multiplicar essas 3 matrizes juntas, eu teria uma matriz só, mas essa matriz, que aqui eu representei de uma forma mais simbólica, né, onde eu botei C de Y como cosseno de θy, e C de Z, cosseno de θz, S de X, cosseno de θx, tal. Mas está aí a matriz,
essa seria uma matriz, de novo, é uma matriz de rotação dentro daqui de um arcabouço homogêneo. Os giroscópios e os ângulos de Euler, eles seriam uma forma simples de caracterizar uma rotação qualquer. Quer dizer, eu posso pegar um corpo e definir que ele está numa posição qualquer através de 3 parâmetros. Essa seria a ideia. Vou tentar definir isso por 3 rotações. E esses seriam as 3 mais simples que eu poderia pensar. Essas rotações têm uma certa utilidade quando as rotações são pequenas, mas para grandes rotações, elas apresentam um problema que é ilustrado aqui por esse fenômeno chamado gimbal lock, que está também aqui ilustrado aqui em cima. Vamos primeiro ver a álgebra desse gimbal lock para entender o que ele é. O que acontece? Nessa matriz que representa a combinação das das 3 rotações seguidas, quando eu imagino que a segunda rotação, y, é 90 graus, eu teria que o seno de θy seria 1 de 90 e o cosseno seria 0. E aí eu substituo esses valores dessa forma e caio numa outra matriz que está aqui, que é essa matriz que estaria colocada aqui. Essa matriz aqui daria seno de θx, cosseno de θz, menos cosseno de θx, seno de θz, que na realidade é a fórmula de seno de θx menos θz, etc. E se eu observo aqui, eu tinha, no meu sistema, eu tinha 3 graus de liberdade. Eu podia rodar em relação a x, podia rodar em relação a y e podia rodar em relação a z. Agora, eu rodei em relação a y 90 graus. Eu quero garantir que toda a rotação em y seja 90 graus. E quando eu faço isso, eu perdi 1 grau de liberdade, porque eu deveria ter 3 menos 1, 2, mas eu não tenho 2 graus de liberdade. Então, eu tenho 1 grau de liberdade, porque, se você observar por essa fórmula, não interessa qual é o valor de θx ou θz, interessa sempre a diferença deles. Então, não existe 2 graus de liberdade. Se eu rodar θx de 10 e θz de 10, eu fico no mesmo lugar, porque eu estou... a diferença aqui, ele está preso, de certa forma. Então, esse fenômeno é chamado de fenômeno de gimbal lock. Aqui em cima, eles estão ilustrando quando ele roda o verde para essa posição de 90 graus e mostra que nessa posição existe um lock, que eu vou explicar melhor, com um programa que eu fiz, que está nesse endereço aqui do TechGraph, numa demonstração da minha página, chama Euler Angles Rotation Gimbal Lock. Se a gente for para essa página, a gente vem para cá, nós estamos aqui na tal página, né? Aqui tem, de novo, uma explicação sobre esse gimbal lock, né? Escrito aqui exatamente o que a gente apresentou, e tem aqui também uma aplicaçãozinha que eu fiz, um appzinho que eu fiz em JavaScript, para ficar fácil de botar na web, e que tem nele aqui os ângulos, tem 2 objetos. Um que eu vou rodar, que é o tipote, e aqui uma xicrinha. Então, a ideia era eu ser capaz de servir a xícara aqui de café. O movimento que eu quero fazer, primeiro, eu tenho aqui como aumentar ou diminuir os ângulos, né? E tem aqui 2 modos de tratar o problema. Um é que pega o problema, aplica um pequeno ângulo e aí reformula, quer dizer, considera essa nova posição, põe os eixos de novo nesse negócio. Quando eu for rodar, eu já rodo em torno daquele eixo que eu já tinha rodado anteriormente. Então, é um movimento incremental, que eu vou... cada deslocamento, eu considero que aquilo terminou, agora é um novo estado. E o outro, que seria o full,
que eu vou pegar da posição original até o final. Tá? Então, eu vou mostrar de forma incremental o movimento que eu gostaria de fazer. Seria rodar em torno do eixo verde, que seria vermelho, verde, azul, verde é Y. Vou rodar aqui no sentido positivo para servir o chá. Estou rodando aqui, você vê o ângulo aqui está 40 graus. Vou rodando mais, até a hora de colocar o pico aqui em cima, né? Agora está passando bem no meio da minha xícara, e agora eu vou rodar em relação a X, que seria o Z. Z, porque Z está aqui, é o eixo azul, e eu vou rodar de forma negativa, porque eu gostaria que o Z, aqui seria o positivo, eu devo botar aqui o Z para, perdão, não é o Z, é o que eu vou rodar aqui, o X. Estou rodando o X. E eu vou botar ele nessa posição. Interessante. X deveria ser aqui. Bom, tem alguma coisa errada aqui nessa notação. Mas, então, esse é o movimento que eu quero fazer. Agora, se eu colocar que eu quero animar esse movimento, eu vou fazer um pequeno trecho de código que está representado aqui, aonde na prática eu vou, aqui está o meu código em JavaScript, eu vou tornar a matriz identidade, vou aplicar a rotação em Z, multiplicar a identidade por Z, depois eu vou multiplicar em Y, multiplicar com a matriz anterior, achar a matriz de rotação em X, multiplicar com a anterior. Eu estou sempre multiplicando à direita, então aqui eu vou ter a minha matriz, quando chegar nessa situação de desenhar a cena, eu vou estar com as 3 multiplicações. Primeiro X, depois Y, depois Z, porque eu fui acumulando da esquerda, da direita para a esquerda, né? E aí eu vou aumentar aqui o meu ângulo, vou rodar e vou fazer isso. Enquanto, quer dizer, quem seria o ângulo final? O ângulo final aqui seriam esses ângulos que estão aqui. Eu vou fazer de 0 a 15, de 0 a 90, e, assim, digamos, um vai ser 1,59, 2, 3, 18 e por assim vai. Tá? Isso que seria a animação que eu estou tentando fazer aqui para tirar ele daquela posição e chegar aqui. Vamos dizer que eu tenha definido um monte. Aí ele vai e faz isso. Ele não serve o chá. Ele perdeu um grau de... Ele fica numa posição diferente. Eu chego ao mesmo ângulo, mas de uma posição diferente. Por quê? Porque agora vamos tirar isso daqui, vamos voltar ele para zeros, né? Vou botar em full e vou mostrar para vocês devagar como é que seria. Nós vamos rodando em relação a y. Pá, 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 pá. Quando eu vou rodando em relação a y, até chegar àquela posição em que o y é igual a 90 graus. E aí ocorre aquele fenômeno que eu falei. Se eu rodar em relação ao x positivo, eu vou para lá. Se eu rodar em relação ao z negativo, positivo, eu vou ao contrário. Eu não tenho mais nenhum dos graus de liberdade que estão aqui nessa posição conseguem, perdão, eu tirei o y do lugar. Nenhuma dessas posições eu consigo fazer com que a chaleira baixe o bico. Então, esses ângulos de Euler, eles têm esse problema. O problema do ângulo de Euler é que ele não é capaz de representar todas as posições do espaço. Ele é capaz de representar para posições próximas à posição original, ele até serve. Então, ele até é usado em muitas formulações mecânicas de cálculo, quando os ângulos são todos pequenos. Mas quando você quer fazer uma animação em que as posições podem ser radicalmente diferentes, nós teríamos essa dificuldade que não conseguiríamos fazer essa formulação com o ângulo de Euler. E mais ainda, teríamos essa posição de que quando você quer fazer algum movimento, ele faz, às vezes, uns movimentos que não são muito
é que eu estou no modo, eu tenho que entrar no modo incremental, e aí eu consigo fazer o movimento. Quando eu quiser fazer um movimento qualquer, ele faz uns movimentos totalmente estranhos, fora do que estava ali. Ou seja, usar os ângulos de Euler como um interpolador, como uma representação da trajetória, da pose do objeto ao longo de um certo movimento, não é uma boa ideia. Não sendo uma boa ideia, a gente tem que ir buscar outras formas de fazer essa representação. E a outra forma de fazer essa representação é o próximo vídeo, que eu vou falar sobre quaternions. Então, era isso que eu queria falar hoje para vocês.